Olá, meus irmãos, graça e paz. Essa é a nossa escola bíblica discipuladora. Meu nome é Edivaldo e nós estamos estudando este livro aqui, Bases da Fé Cristã, e de Wayne Grudem, né? São os 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. No nosso capítulo de hoje, nós vamos estudar sobre a Trindade, né? O que é a Trindade? Eu peço aos irmãos que tenham em mãos para estar acompanhando a Bíblia, né, se possível, é de papel, né, para que nós possamos manuseá-las, você fazer as suas anotações e os grifos daquilo que você achar importante para futuramente você ter irmãos. Eu gostaria, juntamente com os irmãos que estão assistindo, da gente fazer uma oração para que Deus venha abençoar, né, o nosso estudo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, ó Pai, por essa escola bíblica discipuladora. Venho pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, esta aula, que o Senhor venha ministrar, ó Pai, os nossos corações, ó Pai. Que tudo que for feito aqui seja para a glória do Teu nome. Ministre em nossos corações, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a verdade, ó Pai, que é a Tua palavra. Nós estamos sedentos por Ti, ó Pai. Esteja conosco, ó Pai. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, meus irmãos. O autor do livro, ele já começa com uma pergunta. O que é Trindade? Né? A Trindade, na verdade, ela é um conceito teológico dos mais importantes para a fé cristã, né? Nós precisamos entender como Deus é. E a Bíblia nos revela que há apenas um Deus. Nós cremos em apenas um Deus. Nós somos monoteístas, né? Nós acreditamos em um Deus. Mas, porém, a Bíblia também, ao longo dela, ela vai nos passando a ideia, né, de que Jesus Cristo também é Deus. O Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Aí você pode pensar, mas então são três deuses? Não, é apenas um Deus. E como que a gente vai ter essa ideia? Então a Trindade é uma doutrina que foi criada para estudar, para que nós possamos relacionar, né, as passagens bíblicas e chegar a essa conclusão, né, que existe apenas um Deus e existem três pessoas diferentes. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. São três pessoas totalmente diferentes. E a gente vai ver no decorrer desses estudos. Então, ele acaba sendo de tão difícil compreensão para nós, porque nós temos o nosso olhar meio que humano, né? Nós crescemos aprendendo desde pequeno na escola que um corpo, dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, talvez essa seja uma das ideias que já talvez cause uma certa estranheza, uma certa barreira para que nós possamos entender, né, a Trindade ao longo da Bíblia, né? Quando eu ouvi também a primeira vez, né, eu fiquei um tanto quanto confuso, mas ao ler a Bíblia do começo até o fim dela, você vai comparando, né? E a Bíblia vai sendo revelada. A revelação de Deus para nós através da Bíblia, ela é progressiva, né? Ela não é de uma única vez, por exemplo, em Gênesis. Gênesis vai apresentando a criação e posteriormente Deus vai se revelando. E a gente pode chegar a essa conclusão da Trindade ao fazer o estudo completo da Bíblia, né? Qualquer tipo de ilustração que a gente possa trazer, uma analogia, ela pode ser falha, porque nesse sentido, em diversas passagens, em diversos assuntos, a gente pode apresentar uma analogia quase que idêntica, né? Mas com relação à Trindade, a gente comparar alguma situação, uma criação, com aquilo que é o Criador, sempre vai ser falho, né? Mas eu gostaria só de te dar uma ideia só de raciocínio para que você me acompanhe nesse raciocínio de uma só substância, um único Deus em três pessoas, mostrando, apontando para uma coisa que é criada. Eu quero citar, por exemplo, para você, um ovo, né? Esse ovo que nós temos em casa, que nós usamos, né? O ovo. Nós olhamos para o ovo e nós enxergamos ele aqui, mas eu enxergo
primeiramente uma casca. Mas eu sei que lá dentro, se eu quebrar esse ovo, eu tenho uma clara e tenho uma gema. Então, são três coisas diferentes dentro de uma mesma substância, que é o ovo. Então, não que eu esteja comparando o nosso Deus, a grandeza dele com relação ao ovo, né? Isso não tem comparação. O que eu quero aqui é que você acompanhe essa linha de raciocínio de que Deus é um só e são três pessoas diferentes, né? São três pessoas que formam essa única substância. Nós temos as revelações da Bíblia e nós não vamos conseguir enxergar completamente, né, hoje, e através do estudo bíblico ainda, como é perfeitamente a Trindade. Né? Porque existem coisas que não são reveladas que cabem a nós. Né? Deuteronômio 29 diz isso. E as coisas que estão encobertas pertencem a Deus. Também em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, né, a Bíblia fala que nós o conhecemos hoje em partes, mas um dia nós o conheceremos e o veremos face a face. Então, quando chegar lá na eternidade, aí sim, nós vamos poder ver perfeitamente como é a Trindade. Por ora, nós ficamos com aquilo que a revelação da palavra de Deus nos traz. O segundo tópico do nosso livro, né, a visão bíblica da Trindade, na verdade, você pode procurar na Bíblia e não vai encontrar essa palavra Trindade. Ela não existe na Bíblia. Mas, porém, a ideia dela é verdadeira. Através dos estudos, nós podemos chegar a essa conclusão. Outras palavras também que nós usamos, né, nós cristãos, com fundamentos teológicos, também não existem na Bíblia. E nem por isso deixa de ser verdade. Por exemplo, Deus, nós sabemos que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sabemos disso ao estudar as Escrituras, sabemos que Deus sabe todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e o que vão acontecer, e nós sabemos também que Deus tem todo o poder, né? Para Deus nada é impossível. Na mão dele se encontra todo o poder, ele é totalmente poderoso. Então, são palavras que são criadas, vamos dizer assim, teologicamente, para estar colocando para nós uma ideia. Então, onisciente, onipotente, onipresente também não tem na Bíblia, mas nós reconhecemos, né, que Deus tudo pode, tudo sabe e pode estar em todos os lugares. Temos também a revelação progressiva das Escrituras, né? Acerca do próprio Senhor Jesus, nós, se formos pegar o Velho Testamento, são poucos os versículos que são diretos, né, dizendo sobre a vinda do Messias, do Filho de Deus, como o próprio Deus, né? Jesus, então, são poucos esses versículos diretos. Porém, quando a gente começa a ler o Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39, o versículo 39, ele acaba, o próprio Jesus ali dizendo, né, examine as Escrituras, elas testificam de mim. Então, quando voltamos, ou os próprios judeus da época voltavam para ler, né, para se informar das Escrituras, né, sobre os profetas e todos os antigos livros escritos, então acabavam vendo que todas as coisas, na verdade, elas apontam para Jesus Cristo. Então, é uma revelação progressiva, desde Gênesis até o Novo Testamento. Com relação à Trindade, também, essa revelação ela acaba sendo progressiva. Nós temos a maior revelação da Trindade no Novo Testamento, mas também nós temos no Antigo Testamento alguns versículos que, da mesma forma, se comparados aí já com o Novo Testamento, onde há essa nova revelação, né, uma revelação mais forte no caso, olhar com esse cuidado para o Gênesis, por exemplo, nós vamos encontrar, eu vou pedir para os irmãos estar lendo juntamente comigo, Gênesis capítulo 1, verso 26. Se puderem estar abrindo aí na onde vocês se encontram, nos seus lares. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então
disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então aqui nós podemos ver, né, já a presença da Trindade aqui, né? A- o verso 26 então começa: então disse Deus, façamos. Ora, já a gente já pode ver que se encontra ali no plural. Havia mais de uma pessoa ali, né, na criação do homem. Façamos o homem. A presença da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Então, desde o começo, se a gente ter esse olhar mais criterioso, nós vamos ver que a Trindade já se encontrava presente. Outro versículo, Gênesis, capítulo número 3, e verso 22, diz assim: então disse o Senhor, agora o homem se tornou como um de nós. Aqui na situação que ocorreu lá sobre a queda, né? Esse é o episódio da queda do homem do pecado, né? Quando o homem caiu em pecado, então o Senhor disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Como um de nós, né? A gente já pode ver a Trindade novamente ali, nesse nós, né? Se tornou como um de nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis capítulo 11, verso 7 também, tem uma outra passagem, um outro versículo que a gente pode usar como base também para o entendimento do nosso estudo aqui da Trindade. Gênesis capítulo 11, verso 7. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Novamente aqui, Deus se manifestando e falando no plural, né? Esse aqui é o episódio, no caso, da Torre de Babel, né? Quando o homem, por ocasião da soberba, estava tentando edificar, fazer um edifício que tocasse no céu, né? Então, a Trindade ali, Deus falando: venham, desçamos e confundamos a língua do que falam, né? Esse é o episódio da língua perdão, da Torre de Babel, que na verdade os homens foram confundidos, cada um com uma língua diferente, cada um para um canto diferente. Temos também no Novo Testamento, né, como eu disse, a revelação maior da Trindade se encontra no Novo Testamento. Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Então, aqui, mais uma vez, a gente acaba vendo aqui a manifestação da Trindade, né? Nós vemos aqui as três pessoas. Jesus sendo batizado, o Pai dizendo dos céus: este é o meu filho amado, em quem me agrado, e o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba sobre ele. Então, é a primeira aqui passagem que nós vemos do Novo Testamento falando sobre a Trindade. Mateus 28, 19 também, tem um outro versículo aqui que é base também para o nosso estudo da Trindade. Mateus 28, verso 19. Portanto, Jesus dizendo aqui: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mais uma vez aqui, né, a Trindade sendo apresentada, né? Quando Jesus, por ocasião da grande comissão, determina aos discípulos, né, que batizassem aqueles que se convertessem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fez questão de colocar as três pessoas ali, né? O próximo tópico do livro de Wayne Grudem, ele vai falando sobre o significado da Trindade, né? O que significa Trindade, na verdade?
Essa é a junção das duas palavras, triunidade, trindade. Então, o que nós cremos? Um único Deus que é consistente em três pessoas distintas e plenamente, cada uma é plenamente Deus. É isso que nós vamos ver a partir de agora, né? Cada um é plenamente Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus céus e a terra. Então, Deus criou aqui no princípio os céus e a terra. Então, eu acho que a de maior facilidade até de nossa compreensão é que Deus, o Pai, é Deus porque criou todas as coisas. Então, não há muita divergência com relação a isso, né? O que nós vamos ver pela sequência é que o Filho também é Deus. E eu vou mostrar para vocês aqui na Bíblia onde se encontra. São vários os versículos que dizem que Jesus é Deus também. Eu quero ler com os irmãos Colossenses, capítulo 2, verso 9. Diz assim: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Notem, irmãos, toda a plenitude da divindade, ou seja, plenamente Deus. Né? O que está escrito aqui que Cristo, né, nele habita plenamente a divindade. Então, isso resulta em quê? Que Jesus Cristo é Deus. Temos também algumas situações, outras citações que possamos estudar aqui. É João capítulo 20, verso 28. João capítulo 20, verso 28. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé, né, o homem que ele só acreditava no que ele via, ele disse para Jesus, Senhor meu e Deus meu. E Jesus de forma alguma o repreendeu ou respondeu de forma negativa a ele, né? Ele disse na sequência até para Tomé que ele era feliz na afirmação dele, mas muito mais feliz era quem não o viu, mas acreditou, né? Temos também alguma citação aqui no capítulo 20 de João, 20, verso 31 também. João capítulo 20, verso 31. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em meu nome. Então, Jesus aqui se apresentando também como Filho de Deus. João capítulo 10 também, meus irmãos. Capítulo 10 de João, verso 30. Aqui é Jesus dizendo, tá? Eu e o Pai somos um. Então, aqui mais uma vez a gente vendo claramente a divindade de Jesus, né? Que Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um, né? O Pai, a primeira pessoa da Trindade, Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E o Espírito Santo, né? A terceira pessoa da Trindade. Onde vamos encontrar fundamentos, né? Que provem que Jesus, que o Espírito Santo é Deus. O primeiro versículo que podemos citar, entre muitos outros, né, não dá para citar todos aqui, mas alguns que eu vou citar. Mateus, capítulo 28 e verso 19. Mateus, capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez aqui colocando o Espírito Santo juntamente com o Pai e o Filho. Outro versículo aqui que serve de base também é Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, verso 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então perguntou Pedro
Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, aqui essa passagem é onde Pedro, né, e juntamente com os demais discípulos estavam começando a igreja e as pessoas estavam sendo tocadas pelo Espírito Santo de Deus para que doassem aquilo que tinham, propriedades, vendessem para colocar aos pés dos discípulos, para que os discípulos começassem a igreja, né? E a Bíblia fala que eles eram muito felizes ali naquele começo de igreja e não tinham falta de nada e não tinha coisas assim que esse é meu, esse é do fulano, não. Eles tinham tudo em comum. Então, eles tocados pelo Espírito Santo, Ananias e Safira foram e venderam um terreno, mas retiveram uma parte do dinheiro e levaram o restante e colocaram no pé de Pedro, né? Entregaram a Pedro o restante. Porém, o Espírito Santo revelou a Pedro e Pedro pergunta para Ananias: por que você mentiu para o Espírito Santo? Você não mentiu a mim, mas você mentiu ao próprio Deus. Então, você vê o Pedro aqui afirmando que o Espírito Santo é Deus. É um versículo claro disso aí. Outro versículo aqui que nós podemos estar ilustrando aqui, né, comprovando que o Espírito Santo é Deus, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Né? Ele começa primeiramente falando dos homens, né? Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele habita? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ou seja, o homem conhece a ele mesmo, né? Eu conheço a mim mesmo, porque eu estou aqui, meu espírito habita aqui. Mas o Espírito Santo de Deus conhece as coisas de Deus porque ele é Deus. É isso que está dizendo esse versículo aqui. Mas você pode perguntar: meu irmão, mas se são três, né, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus, por que nós não cremos que há três deuses, no caso, diferentes? Porque a palavra de Deus diz que existe apenas um Deus. Então nós temos que entender isso aí como uma única substância. São pessoas diferentes, mas são uma única substância. E onde eu vou mostrar para vocês que se encontra essas afirmações de apenas um Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos Deuteronômio, né? Eu vou citar aqui Deuteronômio, porque o nosso tempo é um pouco curto. Depois os irmãos podem estar verificando lá. Deuteronômio, capítulo número 6, verso número 4, né? Diz assim a palavra do Senhor: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, naquele tempo, né, Moisés falando com o povo de Israel, né, explicando, e naquele tempo, as culturas vizinhas a Israel, né, ao povo de Israel, desde a época do Egito, eles criam em vários deuses, né? E Moisés aqui, através, logicamente, que inspirado por Deus, está instruindo o povo de Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Isaías 45:5 também diz assim: eu sou o Senhor e não há nenhum outro, além de mim, não há Deus. Ou seja, o próprio Deus dizendo: me considerem como o único Senhor, o único Deus. Né? Então, não há possibilidade de nós crermos em Deus separado. São três pessoas diferentes, um único Deus. Romanos 3:30 diz assim também: visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Ou seja, já aqui no Novo Testamento, né, o próprio Paulo, né, que disse também que Jesus é Deus, que disse que o Espírito Santo é Deus, ele está falando aqui, visto que existe
um só Deus. Romanos, capítulo 3, verso 30. Tiago também, capítulo 2, verso 19, diz lá: Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios, eles creem e tremem. Então, Tiago também afirmando aqui que é apenas um Deus. Os papéis distintos da Trindade. Todos os membros da Trindade têm papéis diferentes. Papéis diferentes. Tanto Deus, o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo têm papéis diferentes, né, desde a criação do mundo, desde da fundação do mundo. Então, nós podemos ver que a Trindade ela estava presente já na criação. Né? Como nós já lemos aqui, algumas partes, depois os irmãos podem estar mais tranquilamente indo buscar novamente esse entendimento em Gênesis, no capítulo 1, dos versos 9 e 11. Diz assim: E disse Deus: Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então aqui as coisas eram criadas conforme Deus falava, né? Deus falando aqui: ajuntem-se num só lugar as águas e ajuntem-se só nos lugares a parte seca. Então, conforme Deus ia falando, as coisas iam sendo criadas. Mas aí você pode perguntar: e Jesus Cristo, ele estava na criação? Eu vou te mostrar que estava. No capítulo 1 de João, se os irmãos até, eu acho que isso aí é até muito importante a gente estar lendo, Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. No princípio, aqui está falando de Jesus, tá? No princípio era aquele que é a palavra, Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, nós vemos aqui que todas as coisas eram feitas através de Jesus, lá na criação. Então, conforme o Pai, Deus Pai Criador, verbalizava, as coisas eram formadas através de Jesus Cristo, o Filho, que nos é dito aqui que ele estava já com Deus desde o princípio e era Deus, né? Mais um versículo comprovando aqui a existência dessa trindade, né? O Espírito Santo. O Espírito Santo estava na criação? Estava, meu irmão. E eu vou te mostrar também aqui na Bíblia como ele estava na criação. Gênesis capítulo 1, verso 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, aqui a presença do Espírito Santo se movendo sobre a face das águas e manifestando a presença de Deus naquilo ali, né? Estando junto na criação. Então, os papéis diferentes da Trindade. Deus falava, as coisas iam se formando através de Cristo, de Jesus que estava ali, e o Espírito Santo, ele se movia sobre a face das águas, sobre a face da terra, né, manifestando, representando ali a presença de Deus, né, validando a criação de Deus. Outros papéis diferentes, outra oportunidade que a gente pode ver claramente a questão da Trindade com papéis diferentes, já é na nossa salvação, né? Porque se a gente olhar o Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17, a gente vai ler lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então a gente vê aqui já dois papéis aqui já da Trindade, né? Duas pessoas diferentes da Trindade, porque Deus amou o mundo de tal maneira e entregou e enviou o seu Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, na nossa salvação, a gente já vê já distintamente o Pai
e o Filho. Jesus também disse no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, no verso 38. Pois desci, aqui é Jesus dizendo, pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus dizendo que desceu para fazer a vontade do Pai. Duas pessoas diferentes novamente aqui, né? O Pai e o Filho sendo citado. Mas aí você pode me perguntar, e o Espírito Santo? Onde estava nisso aí? Eu vou te mostrar agora. Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Mas o conselheiro, Jesus dizendo isso, hein? Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, aqui, Jesus dizendo sobre o Espírito Santo, né? O Pai o enviou, ele veio, morreu, ressuscitou, nos salvando e dizendo que o Pai enviaria, né, o Espírito Santo que hoje habita em nós, para que nos fizesse lembrar de tudo aquilo que ele disse e para nos auxiliar, nos conduzir para os caminhos de veredas de justiça, para os caminhos de santidade, né, para permanecermos firmes com ele até o fim dos tempos. João capítulo 16, verso 7 também, Jesus dizendo: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Isso quando Jesus estava ascendendo, depois de ter sido ressuscitado. Mas eu, Jesus, lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, aqui o conselheiro é o Espírito Santo, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Então, além de a gente ver aqui a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo aqui, né, o papel do Espírito Santo na nossa salvação, nós vemos aqui uma relação de subordinação, né, submissão. O pai enviou o filho obedeceu e veio, e depois nós vemos também o Espírito Santo em submissão sendo enviado, né, pelo pai e pelo filho. Então, isso não diminui em nada a natureza divina de cada um deles, essa relação de submissão. O nosso Deus é um Deus de forma organizada, nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia, desde a Arca de Noé, né, cada detalhe da criação da arca, Deus já passou para Noé, né, com medidas, com todos os aspectos possíveis, né, e Noé foi obediente e o fim disso aí foi bênção para ele, né. Então Deus é um Deus extremamente organizado. E essa organização de Deus, nós podemos ver que essa unidade, essa forma de unidade, como é a Trindade, unidade e diversidade, né? Essa diversidade dentro da unidade. Então ela reflete também em várias coisas da criação. E nós podemos até citar alguns exemplos, né, de modelos que seguem mais ou menos a mesma linha, né, de unidade e diversidade dentro da mesma coisa, né, a diversidade dentro da unidade. O casamento, por exemplo. No casamento, duas pessoas distintas se tornam uma só carne. Isso está em Efésios, capítulo 5, verso 31. Então, duas pessoas distintas, homem e mulher, de igual valor perante a Deus, eles se juntam, se unem e tornam-se um só. E então é interessante que, nesse aspecto, assim como o Pai tem autoridade sobre o Filho, como nós vimos, e sobre o Espírito Santo também, né? A questão do casamento, Deus estabeleceu uma certa autoridade do homem sobre a mulher, né? O homem sendo o cabeça da casa, né? E a mulher, ela sendo a companheira, ela sendo aquela que edifica também o próprio lar. Então, mas são funções diferentes, são missões diferentes, mas que obedecidos, né? O homem obedecendo aquilo que Deus o chamou para fazer, e a mulher fazendo o papel dela como estabelece os princípios bíblicos, o final disso aí vai ser bom, né? E essa submissão, ela não é de forma alguma minimiza a mulher, né, em comparação ao homem, né? Ambos são iguais e funções diferentes. O homem foi chamado para ser o sacerdote do lar, o cabeça da casa, né? E ele tem que fazer valer isso aí. Não é uma simples autoridade, é ele chamar a responsabilidade mesmo do lar,
ser o sacerdote do lar, ser o provedor do lar, ser o protetor da família, né? E a mulher junto com ele, ajudadora, fonte de amor dentro do lar, né? Ajudando, edificando a casa, na criação dos filhos. As mulheres, aliás, têm muitas coisas que Deus possibilitou elas a fazerem que nós não conseguimos fazer, né? Mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, como homem, não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente agindo dessa forma como Deus estabeleceu, o fim disso vai ser bom, né? O propósito vai ser bom. Mas a gente pode ver já também uma diversidade dentro de uma unidade nesse casamento, né? Um outro aspecto também que reflete também a Trindade, conforme Wayne Grudem disse aqui no livro, é a questão da igreja, né? A igreja, ela é formada, é o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja é uma só, a igreja de Cristo. Porém, dentro dessa unidade existem diversidades, composta por várias pessoas diferentes, né? Pessoas com dons, com talentos diferentes, servindo, juntando esse serviço, né? E até mesmo em relação à submissão, existem submissões dentro, mas todo mundo é igual perante Deus, né? É muito mais uma forma de ser organizada, né? É uma forma que Deus estabeleceu para que seja organizado isso aí, né? Essa diversidade dentro dessa unidade, mas que, atendendo os princípios bíblicos, né? Seguindo os parâmetros estabelecidos por Deus, o fim disso vai ser bom, né? A igreja, ela vai morar com Cristo, né, para toda a eternidade. Então, são coisas que refletem, né, a beleza de Deus e essa diversidade aí dentro da unidade, como eu já havia falado, né? O fim disso é muito bom. É, Então é isso, meus irmãos. Falamos aqui sobre a Trindade, né? O que a gente precisa sempre estar em mente, e não podemos esquecer jamais, é o quê? É uma única unidade. Deus é um só, mas três pessoas diferentes. Não podemos, em momento algum, acabar misturando as pessoas. São três pessoas diferentes, né? Não podemos juntar as pessoas, mas também temos que tomar cuidado também para não separar completamente. Não podemos separar. Deus é um só em três pessoas diferentes. Amém, meus irmãos? Eu gostaria até de encerrar esse estudo aqui com um versículo, uma vez que falamos da Trindade, sobre a bênção apostólica até, né? É, 2 Coríntios, capítulo 2, versos 13 e 14, diz assim: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.